O último capítulo de Jujutsu Kaisen acabou de maneira épica, com supostamente Satoru Gojo aparecendo para mais uma vez enfrentar Sukuna. E agora temos acesso aos spoilers do capítulo 261 de Jujutsu Kaisen. Então, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Everton Melo e hoje vou guiar vocês pelos spoilers desse capítulo incrível, que é o capítulo 261 de Jujutsu Kaisen. Então, sem mais enrolação, deixa aí aquele likezão e se você for novo por aqui, já se inscreve no canal e bora para os spoilers! O capítulo começa com Yuji decidido de que ele irá esmagar o coração de Sukuna. E enquanto ele acerta a barriga do Rei das Maldições, nós vemos as memórias de Chozo. Assim que Sukuna entoa expansão de domínio, ele vê Gojo parado e fica incrédulo. Então ele se pergunta se realmente era Satoru Gojo, porém de imediato afasta esse pensamento enquanto diz para si mesmo que isso é impossível. Contudo, Sukuna de repente percebe quem é e dá um soco em Yuji enquanto ele avança e diz: "Peço desculpas por subestimar você. Eu não sabia que você era capaz de ir tão longe. Yuta Okkotsu." Bom galera, infelizmente pelo visto acabou a esperança do retorno de Satoru Gojo. Afinal, o seu corpo está de volta no combate, porém quem está no comando, a alma que está ali, é Yuta Okkotsu, que copiou a técnica de Kenjaku, provavelmente mandando Rika devorá-lo após matá-lo. Agora a dúvida que fica é: será Yuta capaz de usar os 6 olhos e o ilimitado dentro desse corpo com tal maestria, já que ele não teve tempo para treinar? Isso é algo que vamos descobrir muito em breve. A cena muda rapidamente para um flashback em que Yuta decide fazer Rika devorar Kenjaku e copiar a sua técnica amaldiçoada, o que permitirá que Yuta mude de corpo. Maki se opõe a esse plano, mas Akari diz que tem uma condição. Eles vão usar esse plano quando todos estiverem exterminados e eles não tiverem mais opções. Kusakabe pergunta se ele não pode simplesmente copiar o ilimitado do corpo de Gojo. Shoko responde que não dá para usar o ilimitado sem os 6 olhos. Kusakabe então diz que ele só precisa copiar os 6 olhos. Porém, Shoko afirma que os 6 olhos fazem parte do corpo físico de Satoru Gojo, não é uma técnica amaldiçoada e então Yuta não conseguirá copiá-la. Maki então pergunta a Yuta, já que ele só pode usar a cópia por 5 minutos, o que acontecerá depois? Yuta responde que ele não sabe o que vai acontecer. Além disso, Mei Mei também traz algumas possibilidades sobre Yuta usar a técnica de Kenjaku para tomar o corpo de Gojo. Basicamente, Yuta pode simplesmente nunca mais conseguir voltar para o seu corpo e ter que viver no corpo de Gojo, ou pode até mesmo morrer, afinal o corpo de Gojo também já morreu. Ela traz mais algumas explicações, mas a tradução ficou um pouco zoada, então vou esperar uma tradução melhor antes de trazer para vocês. Yuta diz que ele sabe que este é o último recurso, então primeiro ele tentará lutar contra Sukuna com seu próprio domínio. Se ele não conseguir vencer, ele aceitará o corpo de Gojo. Kusakabe diz que é um bom plano, mas não é humanitário. Então Yuta pergunta para ele: "O que você quer dizer com humanitário?" Estamos prestes a enfrentar o feiticeiro Jujutsu mais forte da história. Se pudermos vencer apenas jogando fora a nossa humanidade, não deveríamos nem discutir sobre isso. Yuta pergunta se todos têm medo de se tornar algum monstro para lutar contra Sukuna. Porém, Maki repreende, dizendo que todos estão apenas preocupados com ele. Mas Yuta, ele não está nem aí. Então ele diz: "E quanto ao Gojo Sensei? Ele não é importante? Não estamos empurrando todo o fardo de nos tornarmos um monstro apenas para o Gojo Sensei? Se Gojo Sensei se for, quem mais será o monstro? Se ninguém pretende se tornar um, então eu o farei." A cena muda e vemos uma conversa entre Yuta e Gojo. Yuta diz a Gojo que ele levará o seu corpo caso ele morra, mas Gojo diz que não está nem aí para isso. Afinal, ele não tem intenção de perder e não se importa o que acontece com o seu cadáver. Gojo diz que Yuta pode ter nascido em circunstâncias melhores que a dele. Então, Gojo diz que se Yuta não puder utilizar essa vantagem, ele será
totalmente idiota. Gojo continua dizendo: vamos começar com essa sua energia amaldiçoada desleixada. Eu sempre disse para você ter cuidado com isso. Gojo então pede que seus alunos vão embora porque ele não quer que eles vejam um lado sanguinário, especialmente porque ele não sabe se o que está prestes a fazer é certo. E para quem acreditava que quem matou os velhos do alto escalão foi Yuta, agora nós temos a confirmação definitiva. Satoru Gojo eliminou o alto escalão antes de partir para enfrentar Sukuna. Gojo diz para eles: se eu perder para Sukuna e todos os velhos da sala desaparecerem, o vovô Gakuganji ficará no topo da sede do Jujutsu. Se isso acontecer, não haverá mais caos como um incidente pós-Shibuya. Gojo diz para eles: se eu perder para Sukuna e todos os velhos da sala desaparecerem, o vovô Gakuganji ficará no topo da sede do Jujutsu. Se isso acontecer, não haverá mais caos como um incidente pós-Shibuya. E com isso, Gojo mais uma vez diz a seus alunos para voltarem, mas ele o refutam. E Yuta diz a Gojo para não tentar se tornar um monstro sozinho novamente. E Gojo responde: isso é algo que eu não posso fazer. Naquele momento, fiquei para trás. Eu tenho que alcançá-lo. E é claro, ele está se referindo ao seu amigo Suguru Geto. A cena muda para Amai, um amigo de Yuji, e ele está explicando a sua técnica amaldiçoada. Ele pode amplificar o açúcar dentro de si e então liberá-lo de alguma forma. Então Shoko o coloca na equipe médica junto com Nita na posição de apoio, fazendo com que ele forneça um pouco de açúcar ao cérebro usando a sua técnica amaldiçoada. A cena muda novamente e Yuta foi cortado ao meio devido ao golpe de Sukuna e foi levado às pressas para a enfermaria. Arata usou sua técnica amaldiçoada para evitar que os ferimentos de Yuta piorassem antes que fosse tarde demais. Yuta diz que está consciente graças a Rika, mas está começando a atingir o seu limite. Shoko diz a Yuta que ela já costurou o cadáver de Gojo. Então, assim que Yuta trocar de corpo, ele terá que ativar a técnica amaldiçoada reversa na capacidade máxima para completar o corpo. De volta ao presente, Sukuna e Yuta no corpo de Gojo, ambos abrem os seus domínios. E o narrador diz que Gojo já havia mostrado a solução para o domínio de barreira aberta de Sukuna. E o capítulo termina com esse belíssimo painel duplo de Gojo e Sukuna, ambos ativando a sua expansão de domínio. Fim do capítulo e provavelmente teremos pausa na próxima semana. E é isso aí, pessoal, esses foram os spoilers da semana. E hoje ainda eu trarei para vocês o capítulo completo e narrado com todas as falas e todas as imagens traduzidas. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque além de ajudar muito com o nosso trabalho, você não perde em primeira mão o melhor conteúdo de Jujutsu Kaisen. Dito isto, infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.